Fala, investidor. Meu nome é Robson e hoje nós vamos finalizar os arquivos de riqueza do livro Os Segredos da Mente Milionária. Arquivos de riqueza número 11. Pessoas ricas preferem pagar por seus resultados. Pessoas de mentalidade pobre preferem ser pagas pelo seu tempo. O que você percebe aí? Você vai dizer assim para mim: poxa, mas eu sou pago pelo meu tempo, Robson, eu trabalho de carteira assinada. Eu não tenho nada contra a carteira assinada. Eu passo a ter alguma coisa contra a carteira assinada quando ela impede você de ganhar o que você merece, de acordo com as suas potencialidades, o seu talento. Se você está no emprego onde você mais reclama do que trabalha, tem alguma coisa errada. Então você perceba que a pessoa de mentalidade rica, ela não está interessada em vender o seu tempo, ela está interessada em resultado, em vender o teor do seu trabalho. E ela não fere a regra número 1, que o livro lhe traz, né? A regra número 1 é o seguinte: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. E quando você tem o seu contra-cheque, trabalha para alguma pessoa, fatalmente você vai estabelecer um teto para o seu rendimento. Não tem como. E o livro, ele vem contando uma história do autor, né, que chegou um certo momento, ele contratou uma assessora de imprensa. E ele fez uma entrevista com várias assessoras e chegou uma que foi bem direta, falou assim: eu trabalho para você, tem esse trabalho aqui e eu vou cobrar $4.000 por mês. E ele fez uma contraproposta para ela que, se vocês forem ver, é bem interessante. Ele falou o seguinte, e ele chegou e perguntou para ela: mas esse resultado aqui que eu quero, você vai me garantir ele? Ela falou assim: não, estou te vendendo o tempo que eu estou disponibilizando para fazer esse trabalho. Agora, se vai alcançar esse resultado ou não, eu não sei. E ele fez uma contraproposta para ela. Falou o seguinte: em vez de 4.000 por mês, eu te pago 10 e você me garante o resultado. Aí você pensando, ele mais que dobrou o que ela estava pedindo. Só que ela não aceitou. Por quê? Porque ela não estava vendendo o resultado. Ela estava vendendo o tempo dela. E ela, obviamente, se vocês forem perceber, ela não confiava no trabalho dela. Porque se ela confiasse no trabalho dela, ela com certeza aceitaria a proposta dele de ganhar mais do que o dobro do que ela estava pedindo. Só que ela não tinha essa certeza da capacidade dela e ela acabou somente querendo vender o tempo dela. E muitas vezes, se você pegar isso para a nossa vida, a gente aplica isso a todo momento. A gente quer vender o nosso tempo, e quando a gente deveria estar buscando é vender nossos resultados, nossas situações. Você pode ver que as pessoas ricas, elas não procuram emprego, elas procuram formar uma empresa, fazer o seu negócio próprio. Por quê? Porque elas não querem ter teto, elas não querem ter limite. E só dessa forma você não vai ter limite. Enquanto você estiver procurando limite, segurança, conforto naquele emprego que você tem carteira assinada, provavelmente você não vai alcançar essa riqueza. Arquivos de riqueza número 12. Pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. Pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. O que vocês percebem com essa situação de administrar bem e administrar mal? Aí você vai ficar pensando nesse momento: não, mas pessoas com mentalidade pobre, normalmente é uma pessoa pobre, já não tem dinheiro mesmo, o que ela vai administrar? É muito engano pensar dessa forma. Não é a quantidade de dinheiro que determina o quanto você administra bem ou mal. Você pode ter uma quantidade pequena de dinheiro e administrar muito bem. E você pode ter uma quantidade enorme de dinheiro e administrar mal. Então a administração, ela não está associada com a quantidade de dinheiro que você tem. E normalmente as pessoas, elas usam duas desculpas. Primeira desculpa: mas administrar dinheiro tira minha liberdade. E a segunda desculpa: eu não tenho dinheiro suficiente, eu tenho pouco dinheiro para administrar. E essas duas desculpas são furadíssimas. Porque se você administrar bem o seu dinheiro, você não vai tirar a tua liberdade. Pelo contrário, você vai estar plantando hoje
uma sementinha para no futuro você alcançar sua liberdade financeira. Então, balela, esquece isso. E a segunda desculpa, que não tem dinheiro suficiente, eu já comecei até falando um pouco. O pouco de dinheiro que você tem, você vai administrando. E essa administração que vai fazer você ganhar mais dinheiro. E não quando você tiver muito dinheiro. Porque se você for esperar ter muito dinheiro, você não vai ter muito dinheiro nunca. Então não espere chegar esse momento. Tem umas analogias do livro que eu gostei muito, que ele fala o seguinte: você vai fazer uma dieta. Você vai fazer uma dieta e é a mesma coisa que você for fazer uma dieta e fala assim, quando eu perder 10 quilos, eu vou começar a fazer dieta e fazer exercício. Tá errado. Como assim? Quando eu perder 10 quilos, esses 10 quilos vão evaporar do seu corpo? Não. Você vai ter que começar a fazer exercício e fazer dieta. Aí você vai ter a perda desses 10 quilos e não o contrário. Você não tem que esperar perder 10 quilos para você começar a tomar uma atitude. E a mesma coisa com o dinheiro. O dinheiro, você não tem que esperar ganhar muito dinheiro para começar a administrar. Vai administrando o que você tem hoje, o pouco que você tem hoje. Entendeu? Não fica esse negócio, quando eu tiver dinheiro. Não, esquece isso, tira isso da cabeça. Quando eu tiver muito dinheiro. Um pouco dinheiro você começa. Entendeu? E tem uma frase muito boa do livro que ele fala o seguinte: quando eu começar a administrar minhas finanças, aí eu terei muito dinheiro. Ou seja, é o pensamento contrário. Não é ter muito dinheiro para administrar. É administrar bem para você ter muito dinheiro. Tem uma outra história que o livro traz também, que é bem interessante, é a história de uma criança, né? Você tem uma criança, está passeando com ela, está tomando sorvete de uma bola. E ela, naquela ali, sorvete de uma bola, pum, cai no chão. Caiu o sorvete de uma bola no chão. Aí você é muito bondoso, provavelmente essa criança é seu filho. Ela fala assim, papai, caiu meu sorvete no chão, vamos comprar outro? Vamos lá. Aí foi lá comprar outro. Chegando lá, a criança viu lá uma propaganda, viu um sorvete com 3 bolas. Papai, eu quero aquele de 3 bolas. Aí o pai muito bondoso, falou assim, você vou dar de 3 bolas, eu não dou. Aí tipo assim, ele fica pensando naquilo. E normalmente a gente fica pensando naquilo. Vocês já devem estar pensando nisso. Tá errado esse negócio. A criança deixou cair no chão, ela não soube nem segurar uma bola. Você vai dar um sorvete de 3 bolas para essa criança? É óbvio que não. Ela primeiro vai ter que administrar bem aquela uma bola que você vai dar para ela. E quando ela 2 bolas, e assim vai crescendo. Assim que ela for administrando o número de bolas, você vai aumentando o número de bolas de sorvete para ela. E não o contrário, você chegar e dar 3 bolas para ela, sendo que ela acabou de derrubar no chão um sorvete de uma bola. Essa analogia é muito importante para a parte financeira, que, já como falei antes, mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem é o hábito. O hábito de você administrar bem o seu dinheiro, nem que seja pouco. Você administrou bem aquela sua bola de sorvete, administrou bem as 2 bolas, você vai crescendo o seu capital. E não o contrário, você ter muito, até porque você não vai saber gerir esse muito. Então você tem que começar por pouco mesmo. Começa com R$100, com R$10, com R$50, fazendo aquele seu aporte todo mês, que você vai ver que esse hábito vai criar uma coisa muito boa em você. Arquivo de riqueza número 13. Pessoas ricas põem seu dinheiro para dar duro para elas. Pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Quantas vezes vocês já não ouviram falar nisso, né? Meu filho, você quer alguma coisa na vida? Você tem que dar duro, tem que ralar muito, tem que trabalhar muito. Isso é verdade? É, com certeza. Só que as coisas, quando chega um certo momento, mudam para a pessoa de mentalidade rica. Por quê? Porque ela vai dar duro, ela vai correr atrás, ela vai trabalhar? Sim, mas o objetivo dela não é dar duro a vida inteira. Ela vai dar duro até o momento onde ela encontre, onde ela faça o dinheiro trabalhar para ela. Isso é muito claro, a pessoa de mentalidade rica. Chega um certo momento onde ela poupa, onde ela tem os seus aportes, onde ela fala assim, chegou esse momento, eu quero alcançar aquele momento aonde o dinheiro vai trabalhar para mim, aonde eu vá dormir e eu tenha o meu rendimento lá nas minhas aplicações, nos meus investimentos crescendo. E esses investimentos passivos, eles são inúmeros. Então você tem que trabalhar num rendimento ativo até você alcançar o rendimento passivo, ao contrário da pessoa de mentalidade pobre, aonde ela fica nesse rendimento ativo a vida inteira. Eu vou ter que trabalhar duro a vida inteira. E não é esse pensamento. Você tem que chegar a um momento onde não mais você vai dar duro para o dinheiro, mas o dinheiro vai trabalhar para você.
ele vai estar rendendo, ele vai estar... E tem várias formas disso acontecer. Você pode investir em imóveis, em aluguel, no próprio mercado financeiro. Hoje em dia, na internet você tem o marketing digital, de onde você pode vender seus produtos. Então, e é fantástica essas ferramentas. Por quê? Porque elas se vendem. Você lança ela ali, você tem uma estratégia e elas vão acontecendo de noite. Você está dormindo e o negócio está acontecendo. Então, faça essa ruptura. Não pega essa frase assim, vou trabalhar duro a vida inteira. Trabalhar duro é legal? Mas por um certo período, até você conseguir o dinheiro trabalhar para você. E você vai poder ganhar dinheiro enquanto dorme. Né? Arquivos de riqueza número 14 e último que nós vamos falar nesse vídeo. Pessoas ricas agem apesar do medo. Pessoas de mentalidade pobre paralisam com o medo. Como a gente tinha falado anteriormente, aqueles 3 passos que a gente tinha conversado lá no início do livro, que ele falava? Que os pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ação e ação gera resultado. Por que eu estou falando isso de novo? Porque existe uma parte de transferência interna para externa. Vocês percebem que o pensamento e o sentimento é uma situação interna. Quando você sai do sentimento para a ação, ele já sai de uma situação interna para uma situação externa. Ação, não tem como ter uma ação interna, ele é uma ação externa. Você vai fazer alguma coisa e a coisa que você vai fazer vai gerar um resultado. E o livro ele diz que essa ação ela é a ponte. É a ponte do interno para o externo. E essa ponte, ela como é que eu vou dizer para vocês? Ela é destruída por uma coisa chamada medo. Se você tem medo, você destrói essa ponte. Então aquilo que você está pensando, que você tem aquele sentimento bom de fazer aquela coisa bacana, e você não consegue agir, é o medo que está destruindo essa ponte, a ação. A ação não está sendo executada. Por quê? Porque o medo está destruindo ela. No livro também cita um outro livro chamado... o nome do outro livro é Como Superar o Medo. O nome da autora é Susan Jeffers. Ela diz o seguinte, preste atenção no que ela diz. O grande erro da maioria das pessoas é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça. E ela chega à conclusão, no final do livro dela, o seguinte, que a pessoa vai esperar para sempre. A pessoa que fica esperando que essa sensação de medo ela diminua ou desapareça, a pessoa é simplesmente uma desculpa para ela não fazer nada, para ela não ter ação. Porque ela vai esperar e essa sensação nunca vai sumir. Então, tome isso como aprendizado. As pessoas de mentalidade rica, mesmo com essa sensação de medo, de insegurança, elas progridem, elas vão para frente, elas encaram. Agora, se você tem essa sensação de medo e fica, não, vou esperar melhorar, passar para mim andar, você está paralisado. A ação não existe com medo. Então, corte esse medo e você entenda que só se cresce de verdade fora da zona de conforto. Se você estiver na sua zona de conforto, crescimento é quase zero. Então, para você crescer, o desconforto tem que vir. Você tem que aprender a lidar com o desconforto. Com medo, com desconforto. Então enfrente seus medos, lide com o desconforto, porque se você ficar esperando fazer as coisas dentro de um conforto, dentro de uma situação de sentimento bom, você não vai sair do lugar, e essa ponte vai ser literalmente destruída pelo seu medo. Gente, muito obrigado por esse tempo que vocês ficaram comigo, até semana que vem vamos começar um novo tema. Hoje é o último dia que nós discutimos esse livro maravilhoso, que é Os Segredos da Mente Milionária. Recomendo mais uma vez fortemente que vocês comprem ele, porque eu não falei 10% da riqueza que ele tem, porque, como eu falei para vocês anteriormente, ele é um livro prático, não é para ler e para só obter conhecimento, não, é para você praticar, ele tem exercícios dentro dele, e eu espero que vocês pratiquem esses exercícios, porque me ajudou muito, e eu espero que ajude muito vocês. Tá ok? Fui!